Ele nunca conheceu o pai, nem sabia se queria ir ao velório. Mas quando entrou naquela sala, o silêncio acabou. E o que ele disse, ninguém jamais esqueceria. O nome dele é Jonatas Oliveira da Silva, tem 23 anos e mora na zona norte de Belo Horizonte, num bairro humilde. Cresceu sem pai, criado pela mãe, Dona Lourdes, que sempre evitou falar sobre o passado. Ela dizia apenas que o pai dele era um homem casado e que assumir um filho com uma empregada não fazia parte dos planos dele. Jonatas nunca entendeu direito a história. O sobrenome do pai não vinha no registro. Ele tentava não pensar muito nisso, mas nas noites de aniversário, a ausência pesava. Ele se perguntava: como alguém abandona um filho e nunca olha para trás? A mãe trabalhava como diarista, mas nunca dizia o nome dos patrões. Tinha medo que um deslize colocasse tudo a perder. E ele respeitava isso. Jonatas cresceu estudando em escola pública, virou auxiliar de marcenaria aos 18. E apesar das dificuldades, era trabalhador, inteligente e discreto. Não gostava de drama, mas gostava de verdades. Foi em uma terça-feira, no fim de expediente, que ele recebeu uma ligação de uma mulher desconhecida. A voz era fria. Boa tarde. O seu nome é Jonatas Oliveira? Você é filho de Leôncio Arruda Campos? Ele congelou. Desculpa, quem está falando? Eu sou advogada da família. Seu pai faleceu hoje pela manhã. O velório será amanhã, às 14 horas, no cemitério Parque das Rosas. Se quiser se despedir, é só comparecer, não esperem mais que isso. A ligação durou menos de 1 minuto e deixou um vazio de décadas explodindo dentro dele. Naquela noite, Jonatas quase não dormiu. Pegou uma foto antiga da mãe ainda jovem e ficou encarando os olhos dela, como se perguntasse: por que nunca me contou tudo? Ela não negou, só disse com lágrimas nos olhos: ele era um covarde, meu filho, e você não precisa de homem nenhum para ser quem você é. Mas Jonatas precisava ver. Não por saudade, porque nunca houve, mas por necessidade. Precisava olhar para aquele caixão e entender se realmente não havia nada ali para ele. Nem afeto, nem herança, só um rosto. No dia seguinte, vestiu a melhor roupa que tinha. Uma camisa social azul já desbotada e uma calça jeans passada com zelo. E foi ao velório sozinho, sem avisar a mãe. Chegou no canto da sala, observando de longe a família rica em volta do caixão. A viúva vestida de preto, os filhos engravatados, todos com rostos fechados e olhos marejados. Ninguém o reconhecia. Até que algo chamou sua atenção. Um jovem negro de uns 26 anos estava do outro lado da sala, com a mesma expressão desconfiada. O rapaz também não falava com ninguém. Também não era parte daquela cena. Jonatas sentiu o estômago revirar. Será que... Jonatas achava que estava sozinho naquela história. Mas ao cruzar os olhos com aquele outro jovem, percebeu que havia mais coisas enterradas naquele caixão do que o próprio pai. Se está gostando dessa história, inscreva-se aqui no canal e diga nos comentários de qual cidade você está assistindo. Jonatas ficou imóvel. O outro rapaz também. Ambos do lado de fora da bolha da família rica, como peças soltas num jogo que nunca foi deles. Durante minutos, trocaram olhares cautelosos, até que o outro decidiu se aproximar. Foi direto. Você é filho do Leôncio também, né? Jonatas hesitou. Não sabia se deveria confirmar, mas respondeu com um aceno discreto de cabeça. Eu sou o Marcos. Jonatas. Minha mãe era recepcionista do escritório dele. Eles tiveram um caso. Ele nunca me assumiu. Mesma coisa comigo. O silêncio que se seguiu foi quase fraternal. Uma cumplicidade não verbal, mas carregada de dor. A tensão aumentou quando uma das filhas oficiais do falecido, Letícia, percebeu os dois conversando e se aproximou, com a frieza de quem já tinha visto esse tipo de cena antes. Bunas, posso saber o que vocês estão fazendo aqui?
Jonatas respondeu com educação. Viemos nos despedir do nosso pai. Letícia deu uma risada seca. Pai, vocês são mais um daqueles projetos de chantagem? Olha, o corpo tá ali. Fiquem à vontade. Só não pensem que vão tirar um centavo disso. Antes que Jonatas dissesse qualquer coisa, Marcos foi mais direto. Ninguém quer o dinheiro dele, só o respeito que ele nunca teve coragem de dar. Letícia sorriu, ácida. Boa sorte com isso. Ele também nunca teve coragem de fazer exame de DNA. A mulher virou as costas e voltou para o grupo. Jonatas e Marcos ficaram ali, sozinhos, com um gosto de injustiça na garganta. Foi aí que um senhor idoso de cabelos brancos se aproximou. Discreto, educado. Vocês são filhos do Leôncio, né? Sim, senhor. Pelo menos é o que dizem nossas mães. O homem olhou nos olhos deles e disse, com voz trêmula. Ele falava de vocês, não com orgulho, claro, mas falava. Eu sou o irmão dele e eu sinto muito. Jonatas perguntou, o senhor sabia que ele tinha filhos fora do casamento? Eu sabia de 2, mas não sei quantos mais existem. O Leôncio sempre teve essa mania de brincar de Deus. Plantava semente por aí e depois virava as costas. Chamava vocês de os acidentes da vida dele. Aquela frase caiu como um soco. Mas Jonatas agradeceu. Ao menos alguém ali os enxergava como humanos. Antes de sair, o tio hesitou e completou. Só tomem cuidado. O testamento vai ser lido em breve. E talvez tenha coisa aí que mude tudo. Ou que destrua ainda mais. Jonatas foi ao velório apenas para ver um rosto. Mas estava prestes a descobrir que o homem no caixão deixou mais do que cicatrizes. Deixou uma bomba-relógio prestes a explodir. 2 dias depois do velório, Jonatas recebeu uma ligação inesperada. Era do advogado da família do falecido. Senhor Jonatas da Cruz, aqui é Dr. Arnaldo. O senhor foi citado no testamento do senhor Leôncio Barreto. Jonatas quase deixou o celular cair. Ficou sem reação por alguns segundos. Desculpe, tem certeza que ligou para o número certo? Absoluta. Seu nome está lá. E também o de um jovem chamado Marcos Oliveira. Vocês 2 devem estar presentes na leitura oficial. Será amanhã às 9 horas, no escritório do falecido em Copacabana. Jonatas desligou sem saber o que pensar. Aquilo só podia ser um engano. O homem nunca olhou na cara dele, nunca mandou sequer uma mensagem. O que poderia querer agora, morto? No dia seguinte, o ambiente era frio, impessoal. A sala era grande, com janelas de vidro e vista para o mar. Sentados em cadeiras estofadas, estavam Letícia, a filha mais velha, ao lado da irmã Clara. A esposa de Leôncio, Patrícia, também estava ali, em silêncio, com óculos escuros cobrindo os olhos. Jonatas e Marcos entraram juntos. Ninguém os cumprimentou. O advogado abriu uma pasta, pigarreou e começou a leitura. Eu, Leôncio Barreto, em plena consciência, deixo registrados meus últimos desejos. A leitura começou com os bens tradicionais. A cobertura, os carros, a empresa de logística, as contas internacionais. Tudo parecia seguir para as filhas, como esperado. Mas então, o advogado fez uma pausa longa. Respirou fundo, como se soubesse que aquilo causaria um abalo. E também, deixo registrado o reconhecimento de paternidade dos seguintes indivíduos: Marcos Oliveira e Jonatas da Cruz. Embora jamais tenha formalizado isso em vida, minha consciência me obriga a reconhecer que são meus filhos. Um silêncio sepulcral invadiu a sala. A esposa fechou os olhos. As filhas se entreolharam. Letícia foi a primeira a estourar. Isso é um absurdo. Isso não é um testamento, é uma piada. Clara tentou acalmar. Calma, Lê. A gente sabia que ele era um canalha, mas deixar isso registrado é demais. O advogado prosseguiu. A eles deixo uma quantia equivalente a 2% do patrimônio líquido, a ser dividida igualmente.
Letícia levantou bruscamente da cadeira. 2%! Isso é mais do que vocês merecem. Mais do que o suficiente para arrumar um apartamento e parar de incomodar. Marcos respondeu com firmeza. A gente não veio aqui por dinheiro. Jonatas completou. Eu só queria entender. Por que agora? Por que não me procurou em vida? O advogado entregou uma carta. Estava lacrada, com o nome de Jonatas escrito à mão, com uma caligrafia firme, mas trêmula. Jonatas abriu. Era uma carta escrita meses antes do falecimento. Leôncio dizia: se você estiver lendo isso, é porque finalmente aceitei que não sou eterno. Fugi de você por vergonha. Tive medo de destruir a imagem de homem que construí para o mundo. Você não era um erro. Eu fui. Jonatas chorou. Não era um pedido de desculpas. Era quase um desabafo de um homem que morreu covarde demais para encarar os filhos que ignorou. Letícia, impaciente, mandou: pode terminar essa palhaçada logo? Tenho uma reunião às 11 horas. Jonatas se levantou, olhou para todos ali e disse: não quero o dinheiro. Eu vim para ver o rosto de um homem que nunca quis saber o meu. Agora que eu vi, não preciso mais disso. Ele estendeu a carta ao advogado e saiu da sala. Marcos hesitou, mas seguiu Jonatas. Na calçada, Jonatas acendeu um cigarro. Ficou em silêncio, olhando para o mar. O som das ondas batendo era o único consolo possível. Você tem certeza disso, Jonatas? Marcos perguntou. Não foi o que eu vim buscar. Jonatas achou que tudo terminaria ali, mas a morte do pai abriria portas que ele nunca sonhou e feridas que nunca quis tocar. Nos dias seguintes à leitura do testamento, Jonatas tentou voltar à sua rotina. Continuava no subúrbio do Rio, ajudando a tia com o mercadinho do bairro. Mas agora, as pessoas o olhavam diferente. É verdade que você é filho daquele empresário famoso? Vai ficar rico agora, né? Ele não respondia, só queria esquecer. Marcos, por outro lado, abraçou a herança. Deu entrada num carro novo, alugou um apartamento de alto padrão, começou a postar fotos nas redes com legendas do tipo: a vida agora sorriu para mim. Mas por dentro, algo ainda pesava. Por que o pai só reconheceu tudo no testamento? E por que ele e Jonatas nunca souberam um do outro antes? A mídia descobriu rapidamente a história. Filhos ocultos de Leôncio Barreto aparecem em testamento. Estampava uma matéria do RJ Agora. A reportagem sensacionalista chamava Jonatas e Marcos de os bastados da Barra. Exibia fotos antigas do empresário com outras mulheres, levantava suspeitas e, claro, abria espaço para ataques anônimos nos comentários. Letícia, furiosa, procurou o advogado da família para questionar a validade do testamento. Meu pai estava lúcido. Ele foi coagido por esses dois, mas não havia nada a fazer. Tudo estava devidamente autenticado e validado. Mesmo assim, ela tentou o caminho que sabia usar melhor: o poder da reputação. Contratou um colunista de celebridades para escrever um artigo de opinião, sugerindo que Jonatas e Marcos poderiam estar mentindo, que talvez tudo tivesse sido articulado para chantagear o velho empresário. Jonatas foi o mais atingido. Ele começou a perder clientes no mercadinho. Pessoas do bairro paravam de comprar por medo de se envolver com problema de gente grande. As coisas pioraram quando alguém pichou a fachada do mercadinho com tinta vermelha. Vendido. Jonatas se trancou por dias. Não atendia chamadas. Não queria mais saber de testamento, sobrenome, nada. Ele só queria voltar a ser invisível, como sempre foi. Foi então que recebeu uma visita inesperada. Marcos, vestindo roupas de grife, encostou uma BMW na calçada e chamou: Jonatas, abre aí, cara. A gente precisa conversar. Jonatas hesitou, mas abriu. Marcos entrou direto, sentou no sofá sem pedir licença. Eu sei o que estão falando por aí. Sei que sua vida virou um inferno. A minha também está indo pelo mesmo caminho, só que mais disfarçado. Disfarçado?
Você está dirigindo uma BMW. Mas estou sozinho dentro dela, irmão, e cada vez que olho no espelho me pergunto, será que era isso que eu queria? Jonatas se calou. Marcos puxou algo do bolso. Olha isso aqui. Era uma carta, mas dessa vez não de Leôncio. Quem escreveu foi a mãe dele, uma senhora que ainda vive em Juiz de Fora. Ela me procurou por rede social. Quis me conhecer, mas também disse outra coisa. Jonatas olhou, confuso. Não tem mais filho, Jonatas. Pelo menos mais um, talvez dois. Leôncio espalhou sementes pelo Brasil. E não deixou nada para eles. Jonatas engoliu em seco. Você acha que eles vão aparecer? Já estão aparecendo. Um deles está entrando com ação na justiça pedindo reconhecimento. E o advogado quer a gente como testemunha. Silêncio. Você vai ajudar? Jonatas perguntou. Não sei. Tô começando a achar que essa herança não foi presente. Foi castigo. Silêncio. Você vai ajudar? Jonatas perguntou. Não sei. Tô começando a achar que essa herança não foi presente. Foi castigo. A chegada do suposto novo filho de Leôncio Barreto caiu como uma bomba. O nome dele era Kaique, um homem de 28 anos que morava em Belo Horizonte. Trabalhava como mecânico. A mãe, que havia falecido, sempre dizia que Leôncio era o pai, mas ele nunca acreditou de verdade, até ver as notícias no jornal. Kaique não queria dinheiro, queria verdade. Ele entrou na justiça pedindo reconhecimento de paternidade post-mortem, e seu advogado convocou Jonatas e Marcos para depor. Marcos recusou de cara. Não vou me meter. Isso aí vai virar uma fila de gente querendo herança. Mas Jonatas hesitou. Pela primeira vez, pensou no que ele mesmo passou. Será que ele está sentindo o mesmo que eu senti? Vazio, perdido, querendo só entender quem é? A dúvida não saía da cabeça dele. Durante noites, olhava para o teto lembrando do velório, da primeira vez que viu o rosto do pai. Lembrou do que falou em voz baixa, na frente do caixão. Eu não vim por dinheiro, eu só queria saber se o senhor existia. E agora, Kaique queria saber a mesma coisa. Dias depois, Jonatas foi ao fórum. A juíza perguntou se ele queria manter o silêncio como Marcos fez. Jonatas olhou para ela e disse: eu não posso garantir que esse cara seja filho do Leôncio, mas posso garantir que ele tem o mesmo buraco no peito que eu tinha. Isso ninguém inventa. Esse depoimento não provou nada, mas abriu caminho para o teste de DNA. E semanas depois, o resultado chegou, positivo. Kaique também era filho de Leôncio, só que nada foi mudado no testamento. O patrimônio já havia sido dividido entre Letícia, Marcos e Jonatas. E Letícia, é claro, não pretendia abrir mão de 1 centavo. Marcos, idem. Kaique então ficou com nada. Jonatas foi o único a procurar o irmão novo. Eu não tenho muito, mas queria te conhecer melhor. Se você quiser, posso te ajudar a montar a oficina. Sei que não é muito, mas... Kaique recusou com gentileza. Já me ajudou no tribunal, e mais ainda agora. A vida me ensinou a não esperar muito de ninguém, mas eu precisava saber se eu era filho dele. Agora eu sei, o resto é comigo. Eles se abraçaram, um abraço de dois estranhos, unidos por um mesmo abandono. Marcos sumiu das redes sociais. Depois de torrar boa parte do dinheiro, tentou abrir um negócio que faliu em poucos meses. Hoje vive viajando, tentando achar algum sentido para sua vida. Letícia brigou na justiça com Jonatas por meses, tentando reverter parte do testamento. Não conseguiu, mas espalhou boatos e difamações sobre os irmãos ilegítimos. Acabou afastada até da própria família. Histórias reais de filhos rejeitados. Ganhou inscritos, ganhou voz. E Kaique abriu sua oficina. Pendurou uma placa em madeira onde se lia: nem todo pai deixa herança, mas todo pai deixa algo. Ser filho não é sobre o que você ganha, é sobre o que te falta e o que você decide fazer com esse vazio.
Inscreva-se aqui no canal para continuar assistindo histórias emocionantes como essa. Temos vídeos novos todas as segundas, quartas e sextas. Nos conte nos comentários, você já viu um caso parecido com esse?